Oi meninas! Meninas, hoje vamos fazer aqui uma make completa usando essa base Love Cover. Gente, eu tenho ela no tom 05 e no tom 04, tá? Porque não tinha o tom exato, então eu faço as misturinhas das duas bases para elas darem no meu tom. Esse vídeo vai ser assim, cheio de errinhos, eu não vou agitar muito a edição, para vocês terem uma percepção do mais natural possível, tá? Começo misturando. Como vocês podem ver, essa base, ela é bem densa, ela não escorre, é uma base grossa, por sinal, tá? Agora eu tô colocando o tom mais claro, que é o 04, e vou fazendo aquela misturinha. Essa quantidade é o suficiente para eu espalhar por os dois lados do rosto, na verdade o rosto inteiro. É uma base de cobertura alta, eu posso dizer. Ela tem uma cobertura muito bonita, uma espalhabilidade muito boa. É uma base muito bonita, uma base bem baratinha mesmo. Eu não gosto muito dessa base, gente. É uma base que eu vou usar ela até o fim, porque a gente tem que gastar cada centavo investido nela, sabe? É uma base bem baratinha, eu gastei menos de 20 reais, eu gastei, ou foi 10 reais, ou foi 12 reais, nessa faixa, eu não me lembro, tá? Mas eu não compraria, eu digo que é uma base que não vale o dinheiro. Apesar de ela ter essa cobertura muito bonita, muito luminosa na pele, ter um viço legal, ela não tem um cheiro ruim, tá? Mas, infelizmente, ela é uma base que ela sai com facilidade, ela tem muito óleo na sua formulação, embora não fala nada sobre a formulação dessa base, mas eu acredito que ela tem muito óleo, porque esse viço bonito, esse glow que vocês estão vendo aí na pele, na verdade é um óleo, sabe, que tem. E esse óleo passa durante o restante do dia, ela não tem resistência nenhuma ao suor nem à água, mas não é isso o que mais me incomoda nela. O que mais me incomoda nela é essa sensação de base mesmo que ela deixa na pele, por conta dessa oleosidade que ela tem. Então, meninas de pele oleosa, não tem nem condição de usar uma base dessa, tá? Eu não sei se esse efeito fica só na minha pele, se foi eu que não tive sorte, é isso aí. Corretivo, que vocês já conhecem, esse corretivo da Febela. Esse corretivo, ele só é bom para você usar com uma base assim. Se você vai usar uma base glow, uma base como essa, que é mais oleosa, nessa pegada glow mesmo, então é bom usar esse corretivo, porque ele é um corretivo muito mate, deixa a olheira bem sequinha, e se você for usar ele por cima de uma base mate, já sabe, né? Ele vai craquelar, ele não vai ficar muito legal. Então, eu espalho todo esse corretivo, tanto na minha pálpebra, como no canto da olheira mesmo. Esse é no meu tom, tá? Eu não me lembro ao certo a numeração dele hoje para dizer o tom a vocês. Espalho com um pincelzinho mesmo, do jeito que eu gosto. Esse pincel é da linha da Eudora. Muito bom esse pincel, daqueles kitzinhos que vem vários juntos. Esse espelhinho, gente, que aparece constantemente no meu vídeo, é da Mary Kay. Antigo, tá até bem sujinho de base, que às vezes eu invento de fazer ele na vaga de plaquinha. Assim, a pele fica muito bonita. Muito bonita, eu gosto muito, tá? Desse efeito que essa pele dá, dessa base. Usando aquela mini paletinha de chaveirinho da linha Make Be, dificuldade horrores para abrir, como vocês podem ver. Eu gosto muito de pegar esse rosinha, tá? Para colocar próximo das têmporas, na lateral do rosto, tá? Esse é outro pincelzinho idêntico àquele que eu esfumei o corretivo. Também é do mesmo kit. E eu boto assim. E no começo eu pego esse outro aí, que é um marronzinho com um brilhinho dourado, gold, muito bonito, com um fundo meio rosado. E eu gosto de pegar esses dois juntos para fazer essa mesclada legal. Boto o mais claro na frente e o mais rosado a parte de trás. Isso é quando eu não tô afim de fazer um contorno, sabe? Então eu faço isso. Aproveito e boto ele um pouco acima do nariz para deixar aquele efeito bem bronze, que fica muito bonito. Vocês podem ver que tá ficando um glow, um viço bonito. Esse viço é justamente dessa base. E também esse corretivo por si só também já deixa esse viçozinho muito bonito. Não esfumo muito esse blush, porque esse blush, ele é muito fácil de esfumar. Então, quanto mais você esfuma, parece que ele vai desaparecendo. Então, eu só deixo na forma que eu quero. Ele é super fácil e pronto, e tá tudo bonito. Sabe? Como vocês podem ver, ó, o brilho dessa pele. É um brilho bonito? É, no vídeo. Na vida real, não é. Ele fica muito oleoso.
Vou selar agora com esse pó rosa da Visela, tá? Com a buchinha, a puffzinha da Nina Secrets. Como você pode ver, ele vem com dosador. Pega um pouco do pó, pega uma quantidade até generosa, gente, porque é muito óleo dessa base e eu preciso tirar o máximo que eu puder, tá? Como vocês podem ver, peguei uma quantidade boa mesmo e ela suga, ela chupa, porque como ela é muito oleosa, né? Então ela chupa bem. Eu tenho que tirar essa necessidade de tirar o máximo que eu puder tirar desse óleo, né? Então essa é uma base que eu não uso para ir para lugar nenhum, a não ser ficar em casa, fazer minhas coisas do dia a dia. Então, algumas vezes perdida eu uso ela, tá? Mas eu uso dessa forma, porque senão não tem condição de suportar ficar com ela durante o dia, porque ela é muito oleosa. Mas dessa forma ela fica bem sequinha, fica mata e dá para ficar, tá? Agora para sair, para passear, para um canto que eu preciso de uma base existente, jamais eu coloco ela, tá? Se você não tem uma rotina completa de cuidados com a pele, essas coisas, eu não indicaria jamais essa base, porque senão ela pode, por esse excesso de gordura que ela dá, esse óleo, eu digo que é um óleo, gente. Ela pode, sei lá, dar espinhas, eu não sei, sabe? Eu acredito que também a resistência seria menos mesmo. Mas ela fica uma cobertura bonita, olha como fica bonito. Depois de tudo selado, eu gosto desse pozinho rosa, gente, porque ele acende muito a pele, ele ilumina, tá? Capricha bem. Então, eu caprichei mais um pouco abaixo da olheira, como vocês podem ver, porque eu vou usar uma paletinha, né? Caso eu vou cair qualquer sombra, não ficar sujinho aqui, tá ok? Gente, hoje a gente vai usar essa paleta maravilhosa que eu gosto muito. É a paleta da Quem Disse Berenice, a multicor. Eu tinha prometido para vocês trazer um vídeo com essa paletinha. Vocês podem ver que já tem um glow, tá vendo? No lado do blush. Antes mesmo de eu colocar o iluminador, eu comecei por um iluminador bem dourado. Mas antes mesmo você já vê um glow, um brilho, um iluminador leve. Foi daquele blush cremoso, tá? Da Make Be, que fica mesmo muito bonito. Agora eu vou usar por cima esse blushzinho só pra selar aquele nosso blush cremoso, tá? Com esse daí, que é muito bonito, por sinal, um rosinha com gold, muito bonito. Pego novamente e coloco no outro lado. Tem um gold, gente, tem um rosa bonito, com brilho bonito, sabe? Eu gostei muito, 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 muito bonito. Eu prometi usar esse tom, meu verdinho, para vocês. E eu pretendo usar esse tomzinho, meu verde, que ele é meio chrome, sabe? Apesar que a paleta não fala que esse tom verde é um tom chrome, mas eu achei com a pegada meio chrome, porque dependendo do ângulo que você fica, você consegue ver verde. Ao mesmo tempo você vê o meio cinza. E ao mesmo tempo você vê ele azulado. Então ele é chrome, porque ele fica esses 3 tons de cor, tá? E ele também é da pegada do super brilho dessa paleta. Eu esqueci por um momento, e aí o que foi que eu fiz? Eu passei o pincel tirando todo o pó, inclusive a caminha de pó que eu tinha feito pra sombra. Né? Eu voltei já com o batonzinho que eu usei da Tracta, já a sobrancelha feita e mostrando pra vocês essa base que eu usei, para saber se vocês conhecem, se na tua pele também fica dessa mesma forma ou se fica diferente. Me diz aí se é do mesmo jeito ou se não é. Agora vamos começar com os olhos, tá? Com os olhos, eu vou usar esses 2 pincéis fofinhos, esse daí da linha também Quem Disse Berenice, que é muito bom para esfumar. Esse pincel, porque ele é um pincel que não é muito molenga, é bem resistente. Vou usar o verde, tá vendo? Que dependendo do ângulo que fica, ele fica verde. Ao mesmo tempo ele fica com um fundo cinza, ele fica meio cinza. Ele é muito chrome. Com esse pincelzinho, tiro bem o excesso e pau. Mesmo assim, é muito potente essa sombra marrom. Muito potente. É uma sombra tão poderosa que eu não vejo a necessidade de colocar outra sombra para dar a profundidade desse olho. Porque essa sombra sozinha, ela consegue abraçar toda a pálpebra do olho tranquilamente. E já deixa assim aquele esfumado bonito, com profundidade. Ela sozinha faz o efeito todo.
Tipo, se você quer usar só uma sombra marrom e sair arrasando, ela sozinha é o suficiente. Eu pude perceber que ela é uma sombra muito boa, muito resistente, muito poderosa. E aí eu tento deixar o outro olho igual, porque, gente, eu sei que eu tenho essa dificuldade. Eu tenho uma mania de fazer um olho com um pouco mais de sombra, o outro menos. Aí depois eu olho, observo que tá uma diferença, eu vou lá e faço aquela correção. Você viu? Num eu levantei, botei até em cima da sobrancelha como eu queria, mas o outro já não estava tão profundo como o outro. Aí eu volto sempre para corrigir, porque eu vejo que tem uma certa diferença. E eu vou lá e faço essa correçãozinha, tá? Lembrando que já tem um pouco de iluminador que eu havia colocado abaixo da sobrancelha para deixar aquele degradê que eu gosto muito, entendeu? Mas se, claro, a gente houver necessidade, colocamos novamente. E eu gosto muito de brilho, brilho nunca é demais, tá? Tirei bem o excesso, voltei novamente para realçar já a profundidade do jeito que eu queria. Com a mesma sombra, eu fiz a profundidade do côncavo e ao mesmo tempo já o esfumado completo. Como vocês podem ver. Outro pincelzinho fofinho, aí eu vi que essa sombra verde, gente, ela é uma cremosa densa, ela não ia sair com um pincel fofinho. Então eu peguei esse pincelzinho estilo linguinha de gato, como vocês podem ver, é um pincel bem durinho. E eu indico para vocês que tem essa paleta, pegue com um pincel assim, porque eu vi que com o dedo ela não sai tanto, ela cria uma película, como um filmezinho e não sai. Você viu, ó, ela mal saiu. Então eu voltei com o pincel, peguei bem forte para ela descer mesmo. Aí eu vi que ela começou a cair. Aí eu voltei novamente com o nosso pozinho rosa e fiz a caminha, que por um momento eu tirei, que eu esqueci, tirei toda a caminha, tá? Então volto fazendo a caminha de pó novamente, caso alguma sombra cair, não fazer aquele meleiro na nossa pele, que já está pronta, bonita, selada, e a gente não quer destruir ela agora, né? Depois de toda a caminha já pronta, volto mais uma vez com aquele pincelzinho bem resistente. Pego a sombra sem dó nem piedade, porque senão ela não vem. E é isso que eu indico a vocês. Não coloca e em seguida já vai esfumando. Não. Apenas depositei a sombra. Deixo para esfumar depois. E aí, como vocês podem ver, ó, dependendo do ângulo, ela fica assim, um verde azulado. Uma hora fica verde, outra hora fica azul. Outra hora ela remete a um cinza. É uma sombra muito bonita, bonita. Dá para você usar tanto de dia quanto à noite, eu acredito, porque ela tem um brilho muito bonito. Muito bonito. Ela é muito perfeita. E eu saio caprichando mesmo. Capricho na sombra. E agora nesse ângulo aí, ó, ela já fica meio cinza. Aí você diz, ah, então ela não é verde, ela é cinza. Não, ela é chrome. Porque ela tem essa mudança de tom conforme a luz reflete nela. Muito bonita essa sombra, gente. É muito boa. E eu capricho mesmo. Coloco sombra sem piedade. Agora, para isso, tem que escavacar mesmo. Tem que pegar com um pincel resistente. Com um pincel fofinho não vai conseguir. Porque tem que ser mesmo para tirar ela. Porque ela cria aquela películazinha, aquele filmezinho dela. E fica um pouco de dificuldade para retirar, tá? Mas como ela é assim, ela pega, ela gruda com facilidade no olho e ela não sai, deixa aquele efeito bonito mesmo. Depois que chegar no tom que eu quero, que eu gosto, tá? A questão do tom é você que escolhe, se quer pouco, se quer forte, se quer fraco. Eu gosto muito bem pigmentado, então por isso que eu capricho, volto várias vezes para deixar pigmentado no mesmo tom que eu tô vendo lá na paleta. Pega um pincel fofinho menor e começa esfumando as bordinhas dessa sombra acetinada, iluminada, que é muito bonito, dessa sombra brilhosa, tá? Só as bordinhas dela unindo com aquele marrom e fica tudo perfeito. Volto com aquele mesmo iluminador clarinho, que é esse pincelzinho pequenininho ainda fofinho. Pego um pouco dela e dou uma realçada abaixo da sobrancelha, porque eu vi a necessidade de voltar novamente, né? Mas se você não gosta muito iluminado, não há necessidade. Isso é uma questão de gosto pessoal. Pega um pincelzinho bem pequenininho, ele não é chanfrado, ele é bem molinho e faça um pontinho de luz com ele
nesse cantinho do olho. Também é uma questão de gosto. Se você não gosta, você não precisa fazer, tá? É só um costume meu, eu tenho essa... Já virou um hábito, sabe? Como uma rotina, eu preciso fazer isso. Com aquele mesmo pincelzinho, eu pego essa sombra aí, ó, que aparentemente parece ser preta, parece ser marrom, mas ela não é. Ela é meio roxinha, um marrom roxo, tá? Mais voltada pro roxo do que marrom, né? E coloco abaixo dos olhos para dar uma profundidade nesse olho, aquele efeito olheira, mas não é olheira. Aí fica muito bonito, sabe? Eu deixo o olho mais dramático, deixa um esfumado mais elegante. Com essa máscara da Quem Disse Berenice, eu não gosto muito dessa máscara, que ela é uma máscara borrenta. Essa máscara, ela promete ser a prova d'água, ela promete alongamento e ela não cumpre nada disso, mas a gente tem que usar. E é isso aí. A make está pronta, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, se inscreve, curte. Usamos essa paleta, promessa cumprida. E é isso aí, gente. Beijinhos, tchau, tchau.